Sinceramente, professor, se me dissesse hoje, Selma, você imaginaria que no final do curso você teria tanto conhecimento que você tem hoje? Eu nunca imaginaria na minha vida. Que eu ia conhecer, a gente ia conhecer um profissional, um mestre mesmo da eletrônica, assim, que nos ensinasse com muita simplicidade, muita humildade, sabe? Isso é fantástico para a gente, professor. Foi isso que nos chamou a atenção. E outra coisa, que eu sempre falo para a Ailton, olha, preste atenção no que o professor fala e faz, né? Porque o professor não nos faz perder tempo, pode ter certeza. Exatamente. Não é só aula teórica, tem as práticas, tem as resenhas. Isso para a gente sorria, a gente divertia, a gente aprendia ao mesmo tempo. Isso para a gente, professor, é sério. É por isso que eu digo, a gente só tem que agradecer por tudo mesmo. Então crava o dedo no like, se inscreve no canal, porque eu sei que você ama eletrônica e vamos pra cima, que esse conteúdo eu tenho certeza que é incrível, maravilhoso e sensacional. Não é mesmo? Um abraço, vamos que vamos, vamos pra cima! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa maravilhosa família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, muito mais do que seu grande amigo, seu grande parceiro, para que então você possa realizar o seu sonho de ser um especialista na área de eletrônica, detalhe, partindo do absoluto zero. E hoje eu estou aqui com um casal que eu admiro muito, um casal de alunos, um casal de amigos, um casal de parceiros que são destaque do curso de Eletrônica Fácil. E eu tenho um prazer imenso de ser um professor, ser amigo deles e poder contribuir com a realização dos sonhos deles no fantástico mundo da eletrônica. Então eu estou aqui hoje com o Ailton e a Selma. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tudo bem, professor. Tudo tranquilo. Tudo PTC? Tudo PTC. Tudo na paz, tudo certinho. Tudo certinho, professor. Muito bem. Vamos que vamos. Vamos fazer um bate-papo muito bacana. Para a gente começar, vamos apresentar vocês para a galera. Perfeito? Então fala um pouquinho de onde que vocês são. Legal? Quantos anos vocês têm? Quanto tempo já faz que vocês trabalham com o fantástico mundo da eletrônica? Então soltem a voz e vamos para cima. Meu nome é Ailton. Já trabalho há um tempo com eletrônica. Moro aqui no Piauí, paulistano, no Piauí. E assim, minha história com eletrônica, já trabalho há um bom tempo, há uns 7 anos. Só que vim ter mais desenvolvimento a partir do curso, porque onde foi obter mais conhecimento. Eu sou a Mari Selma, mas o pessoal me conhece mais por Selma. Somos aqui de Paulistana, Piauí, né? E faz há 1 ano e pouco que eu comecei a trabalhar com ele, professor. E assim, meu conhecimento na área de eletrônica é recente, mas ao longo do curso a gente vai adquirindo bastante conhecimentos, viu? Muito bem, então a galera do Piauí dominando o fantástico mundo da eletrônica, que sensacional. Muito bom ter vocês aqui, gente. Então a gente vai contar um pouquinho aqui, pessoal, da história de vocês, para que a gente possa, com isso, inspirar outras pessoas a também aprenderem eletrônica, né? Porque quando eu comecei a aprender eletrônica há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu tinha alguns primos, alguns tios que eram da área de eletrônica, e escutar o que eles falavam, para mim, na época, despertava um interesse em eu poder aprender mais sobre esse mundo, poder ingressar nesse mundo e poder, então, fazer com que isso pudesse ser materializado na minha vida em forma de trabalho, em forma de manutenção eletrônica, desenvolvimento eletrônico, projeto eletrônico, e depois veio a calhar minha profissão de professor, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, então eu espero que a história de vocês possa ser muito inspiradora para os demais alunos aí da nossa família. Eletrônica Fácil para os demais casais que também querem aprender a eletrônica, tá vendo só que bonito? Às vezes as pessoas não sabem, né? Acho que eu nunca contei essa história, mas eu e a minha esposa estudamos juntos e fizemos um curso técnico em mecatrônica. Olha só, então às vezes as pessoas não sabem, né, dessa história, mas há mais ou menos aí 14 anos atrás, a gente começou junto um curso técnico em mecatrônica, nos formamos juntos, e aí ela foi para a área de odontologia e eu continuei na área do fantástico mundo da eletrônica. Então, com certeza tem muito campo para os casais trabalharem juntos, desenvolverem muitos projetos bacanas, manutenções também, por que não?
não é mesmo? Então, vamos começar da seguinte maneira, ó. Fala para mim o seguinte, como que vocês conheceram o Eletrônica Fácil? Como que foi essa história? Professor, como eu disse que eu trabalhava um tempo na eletrônica, aí, assim, sempre trabalhei ali, mas não, assim, não, na verdade, não procurei me especializar, formalizar mais ali, ter mais conhecimento. E assim foi, por um bom tempo. Aí, depois que eu conheci ela, aí a gente começou, assim, procurando curso para fazer curso de eletrônica. Só que aí eu já tinha sempre visto os vídeos do professor, assim, mais por alto, assim, né? Vi alguns vídeos ali. Pronto, aí depois que Nessa eu época, conheci. nessa época, antes de você fazer o curso de eletrônica fácil, de vocês fazerem o curso, você trabalhava já com eletrônica, então, e o que você fazia diariamente no seu trabalho? Professor, quando eu vim trabalhar aqui na cidade, vim no interior trabalhar aqui, aí comecei a trabalhar nesse local com eletrônica, que o senhor já trabalhava com isso. Aí, assim, comecei trabalhando ali, só que, tipo assim, não era uma coisa bem explicada ali, era aprendendo ali na forma mais básica possível. Era soldar, a gente fazia conserto de TV, essas TVs de tubo. E aprendendo a soldar o capacitor, estourei muito capacitor, invertido, levei muito choque. E foi, professor, nisso aí assim, eu trabalhava e não, tipo assim, não buscava mais conhecimento, ficava naquilo ali, direto. Sei Na que, verdade, então, você trocava bastante componente, vários componentes das placas. isso, Então, você pegava lá uma placa eletrônica de uma fonte de alimentação de uma TV, ou uma placa de algum equipamento, e na época, então, você era orientado a substituir um componente. isso, Então, tinha alguém lá orientado, que falava assim para você: Ó, Ailton, troca para mim esse capacitor. Ó, isso, Ailton, com troca para certeza, mim o circuito integrado chaveador, né? Então, isso, basicamente, você era uma pessoa que trabalhava mais na parte operacional da empresa, fazendo substituição de componentes, né? isso mesmo. Não Legal. tinha o conhecimento ali, estava ali só trocando o que a pessoa pedia, falava, troca isso, troca aquilo. E assim Entendi. foi. Então você olhava muitas das vezes para as placas e acabava não tendo o conhecimento de qual era a função de cada componente, né? Com certeza, não tinha conhecimento. Olhava para um diodo, não sabia como usar um diodo, não tinha conhecimento. Capacitor, Nesse momento, deixa eu fazer uma pergunta. Você já usava multímetro? Já testava os componentes para saber se eles estavam em curto, em aberto, ou se tinha alguma fuga, ou se tinha algum tipo de defeito, ou só substituía o componente e depois já energizava, fazia um teste na placa, algo assim. com um certo tempo depois, comecei usando o multímetro. Em continuidade, aí tinha o capacímetro, via os capacitores, via questão de curto, mas aquele básico do básico. Certo. Aí a gente ia trabalhando nisso, só com o básico. Entendi. E aí, então, em que momento que você falou assim, Ailton, eu preciso de mais conhecimento e eu preciso buscar a faixa preta no mundo da eletrônica? Quando que isso aconteceu? Professor, isso aconteceu depois que ela entrou em minha vida. Ah, tá vendo que bacana? É. Eu falo para você que tem muitas pessoas que vêm para agregar valor na vida da gente, né? Professor, Que legal, hein? professor, voltando um pouquinho, lá onde a gente que está falando trabalhava, eu trabalhei muito tempo dentro de concerto, só que, tipo assim, minha mente era todo dia eu ouvia do dono que a eletrônica está acabando, que a eletrônica não ia para frente. Aí parece que aquilo ficou, não sei, professor, O foi próprio dono da empresa que você trabalhava falava que eletrônica isso, ia acabar, então. isso. Que não tinha Nossa. mais futuro, conserto, vinha as placas novas aí, os SMDs, isso aí não teria conserto, era descartado. Aí, professor, muito tempo, acho que mais ou menos uns 5, 6 anos, ouvindo isso.
Aí chegou um certo tempo que eu até, assim, pensei de procurar outro ramo, outro emprego, porque de tanto ouvir aquilo ali, aí, para mim também não tinha conhecimento, para mim também não ia, para mim acabar, né? Não ia ter futuro aquela profissão. Aí, Entendi. o tempo que eu conheci ela, aí ela, assim, ela começou, por que tu faz isso? Por que tu não faz um curso? Por que não faz um aprendizado a mais? Tenta ter mais conhecimento? Primeiro, eu dizia bem assim para ele, professor, quando eu conheci ele, eu trabalhava para os outros. Por que você não começa a fazer bico, né, para você? Tal. Aí ele, não, nunca fiz isso, não, tá? Eu disse, não, pois está na hora de começar. Aí tinha as instalações das antenas parabólicas, que até hoje ainda a gente faz, né? E foi uma coisa que eu comecei a trabalhar com ele, não foi diretamente na eletrônica. Eu comecei com ele a aprender a montar a antena e fui gostando daquilo. Só que assim, eu trabalhava para os outros na época, né? Aí veio a pandemia, foi para onde assim que eu sempre falo, né? Que a vida sempre dá um empurrão na gente, para a gente acordar, porque quando chegou aqui o tempo da pandemia, muitas coisas fecharam, inclusive a loja onde eu trabalhava, né? Aí foi onde a gente começou a trabalhar para a gente. E foi aí que nós começamos mesmo a perecer por falta de conhecimento. Pois é. E foi bem que eu disse para ele, virei para ele assim e falei, professor, olha, por que a gente não procura um curso, tal, a gente precisa nos especializar, né? Precisamos ter conhecimento. Se a gente quer crescer, a gente tem que procurar algo para que nos acrescente, que nos valorize como profissionais e como pessoas também, né? E assim, e foi através disso que a gente começou a procurar cursos. E eu não vou negar para o professor, né, que a gente tinha medo de procurar cursos e, de certa forma, sermos enganados, né? Tanto que no Sim. começo a gente ficou igual o David, né? Ficamos assim, preocupados, aí fomos pesquisar tudo. Aí começamos a fazer e começamos a gostar. Sinceramente, professor, se me dissesse hoje, Selma, você imaginaria que no final do curso você teria tanto conhecimento que você tem hoje? Eu nunca imaginaria na minha vida que eu ia conhecer, a gente ia conhecer um profissional, um mestre mesmo da eletrônica, assim, que nos ensinasse com muita simplicidade, muita humildade, sabe? Isso é fantástico para a gente, professor. Foi isso que nos chamou a atenção. E outra coisa, que eu sempre falo para a Ailton, olha, preste atenção no que o professor fala e faz, né? Porque o professor não nos faz perder tempo, pode ter certeza. Exatamente. Não tem essa. Estude. Não, perfeito. Putz, que bacana, gente. Isso é muito legal, né? Eu sei um pouco da história de vocês, que já é muito inspirador, e poder conhecer esse lado é uma coisa muito bacana para mim, porque o que eu sempre falo para a galera é o seguinte, né? Que o Eletrônica Fácil existe por quê? Porque a nossa missão de vida, a missão da vida da nossa escola, é fazer com que as pessoas realizem os sonhos no fantástico mundo da eletrônica, né? Seja eles qual forem, seja eles arrumar uma placa, seja eles desenvolver uma placa, seja eles consertar algum equipamento que está na sua casa, seja um ar-condicionado, seja uma placa de uma Smart TV, seja o sonho que for. E saber que a gente foi importante, é importante, continuar sendo importante para vocês, é motivo de muito orgulho, muita felicidade para mim, pode ter total certeza, tá? E pegando o gancho, né, que vocês comentaram, vocês lembram o momento exato que vocês ingressaram no curso? Professor, foi no ano passado, no mês de... Foi no mês de setembro, foi que a gente participou da Não, semana mês de dela. agosto. Foi mês de agosto. Foi a né? Semana da Eletrônica Fácil. Então no ano de 2021. 2021, vocês viram, vocês chegaram a ver algum anúncio da Semana da Eletrônica Fácil? A gente assistia alguns vídeos do professor, aí a gente via os anúncios também no YouTube lá. Aí a gente disse, não, vamos assistir. Eu cheguei a perseguir muito vocês com os anúncios. Não, mas sempre Pare- recebi. porque Aí a gente tem como, quando a gente faz a Semana da Eletrônica Fácil, a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível, né? E com isso a gente acaba aparecendo bastante nos anúncios aí pra galera. Então vocês viram o anúncio da semana, entraram no grupo da Semana da Eletrônica Fácil, Isso. legal, assistiram às aulas, e aí a partir daquele momento, eu quero fazer uma pergunta importante para vocês.
Quando que vocês tiveram a certeza que vocês iam se inscrever no curso? O que fez vocês se inscreverem no curso naquele momento? Naquele momento, professor, foi quando o professor mostrou naquelas masterclass, né? O professor fala. O conceito daquela, se eu não me engano, era a plaquinha do portão. Central de portão. Central do portão. Quando a gente pôde perceber que, assim, começamos a ver uma placa eletrônica totalmente diferente. Os procedimentos ali de localizar defeito, análise da placa, tirar foto dos componentes, documentar tudo. Foi quando a gente começou a ver, assim, que a diferença, né? Quando que a gente fazia antes para como é na realidade. E a gente começou... A forma de ensinar também nos chamou a atenção. Nos chamou muita atenção, porque, assim, muita gente faz, mas com carinho, com amor, com atenção que o professor sempre nos dá para a gente, isso é fantástico. Não, o modo do professor ensinar é único. O professor tem... Assim, é uma aula que é divertida, não tem como aprender, né? É muito, muito legal, muito bom. Então, a partir das masterclass que a gente mostrou para vocês, vocês falaram assim, pô, me identifiquei com o professor, achei bacana o método de ensino, né? Já clareou o mundo da eletrônica. Então, se com essas masterclasses a gente já conseguiu aprender, imagine no curso completo onde vai ensinar partindo do zero. Acho que foi mais ou menos isso, né? Pensamento. Foi isso. Não, a partir bacana. daí a gente baixou o e-book, fomos vendo o e-book, estudando lá e quando abriu as inscrições, fizemos inscrições e começamos. E aí, em agosto de 2021, então, começa a jornada do curso de Eletrônica Fácil. Muito massa. Isso. Então faz mais ou menos aí um ano e alguns meses que vocês estão estudando já com a gente, né? Isso. Legal. Só que assim, professor, aí a gente começou o curso em agosto. Só que aí, não foi assim, começamos o curso, mas era aquela coisa, a gente tinha assistir às aulas, começava, parava. Aí, para a gente continuar com garra mesmo, foi fevereiro, né, desse ano? Em março. Então a gente disse, não, o que a gente está fazendo? Porque a gente tem um conhecimento nas mãos, tem um curso maravilhoso, um professor que explica bem detalhado. O que a gente tá faltando ainda para a gente esses deslizes, não tá focado. Aí, professor, aí foi nós dois sentamos, conversamos, não, vamos para cima. Aí foi onde o professor Rodolfo chegou para perto também, começou a conversar com a gente aí, professor. E a gente vê a nossa mente bem diferente, o nosso conhecimento bem diferente do que era antes. Bacana, eu lembro bem, eu não sei se foi exatamente nessa etapa do estudo de vocês que vocês começaram a desenhar alguns esquemas eletrônicos no software Proteus, começaram a fazer algumas simulações, começaram a fazer alguns designs de placa e começaram a postar no Instagram e marcar o Eletrônica Fácil. Vocês lembram disso? Foi nessa época mesmo que a gente começou a ficar mais engajados. E assim. Perfeito. E foi uma coisa que foi uma coisa que chamou muita atenção, porque as plaquinhas que vocês estavam desenhando e estavam fazendo estavam ficando muito legais. Eu falei, pô, que trabalho bacana que esse pessoal está fazendo, né? E aí foi que daí a gente começou a bater um papo ali no Instagram, né? Comecei a dar algumas dicas para vocês, né? Aí a gente foi conhecendo vocês mais de perto, a gente conseguiu dar algumas dicas em relação a algum tipo de manutenção, algum segmento de trabalho no ramo profissional de vocês, e aí fomos criando essa proximidade, a gente conseguiu, então, poder atuar aí com vocês mais de perto, né? Tanto eu quanto o David lá na plataforma do curso também. E aí fala uma coisa para mim, depois que vocês resolveram falar assim, ó, mais ou menos em março, né? Que a gente precisa fazer esse curso. O que vocês conseguiram mais evoluir? O que vocês não conseguiam fazer no mundo da eletrônica, né? A Maricelma, você começou a fazer o curso do zero, né, Maricelma? Isso mesmo. Começou do zero, né? O Ailton já tinha uma certa experiência.
Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o Ailton, depois vai para a Selma, tá? Ailton, o que você não conseguia fazer antes do curso e que hoje você consegue, aí na assistência técnica de vocês, onde você trabalha, assistência própria de vocês, que vocês conseguem fazer com muito mais segurança, muito mais qualidade? O que você... Definitivamente o curso foi o diferencial para que você pudesse conseguir fazer no dia de hoje. Professor, primeiro a questão de solda, totalmente diferente do que eu fazia antes. Eu não conhecia fluxo pastoso, fluxo de solda, o fluxo resinoso. Álcool isopropílico, eu conhecia, mas não era de tanto estar utilizando, né? Ia limpava a placa ali na a limpeza mais grossa, aquela limpezinha, o básico, né? Fazia. Aí, depois do curso, a gente começou a ter também mais conhecimento para analisar, ter aquele tempo de analisar a placa, seguir as trilhas ali, fazer a engenharia reversa e ter mais conhecimento na placa, e principalmente soldagem também, que a minha solda antes não se comparava com as de hoje que a gente usa, pasta, o fluxo. Então, principalmente a questão de solda e de análise de defeito, porque assim, eu era mais, tipo assim, pegava um aparelho, aí abria lá, via lá um capacitor estourado, às vezes outro componente lá, aí pronto, já ia lá e trocava. Muitas das vezes trocava, o aparelho não funcionava. E aí? Foi para onde? Aí, professor, ficava com aquele aparelho, às vezes não conseguia, muitas vezes não conseguia resolver o problema, que tem aparelho que teria que devolver para o cliente porque não conseguia resolver. Outros resolvia porque trocava esse capacitor, tudo bem. Mas aí, depois que a gente começou a estudar, questão do curso, começou a abrir a mente, aí veio na mente assim, por que que eu não posso ir ali analisando os circuitos integrados, os componentes, testando na placa, depois tirando fora, testando. Por que que eu não posso fazer aquilo? Eu posso sim. Aí foi onde eu comecei a fazer isso. E obtive muitos resultados, porque na minha mente, eu pegava a plaquinha SMD e disse, não, aqui não dá para consertar, não. E hoje não, graças a Deus, a gente pega e faz toda a análise ali, o conhecimento do curso que o professor passa. Vamos lá, analisa, consegue encontrar o SMD, o circuito integrado SMD que está com defeito. Aí Consegue achar a maçã podre, né? Isso, consegue achar a maçã podre e afirma com certeza que o defeito está ali. Não é sair trocando componente, eu acho que é esse, eu acho que é esse. A análise do defeito é mais... Você chega ao componente com mais certeza. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente consegue fazer uma manutenção eletrônica e você consegue localizar o defeito, consegue medir com o multímetro, extrair o componente, porque o que eu sempre falo para vocês, né? A suspeita do defeito é na placa, a certeza do defeito é com ele fora da placa. Então, a partir do momento que você suspeita que um determinado CISMD ele está com defeito, aí você vai lá, tira ele da placa, testa e confirma, você fala, opa, já achamos aí o primeiro danadinho aí que já está acabando com o funcionamento da placa, beleza. Só que aí é o que eu comento para vocês na metodologia, tanto I2 demais quanto na Esparta, né, gente? Que muitas das vezes não é só um componente que está com defeito. Um componente entrando em curto-circuito, ele pode sobrecarregar os outros componentes, fazer outros componentes entrarem em defeito também, ficarem com problema, né? E aí pegar o multímetro, testar, localizar tudo aquilo que está com problema, extrair, depois poder soldar os outros componentes, testar de novo se curto-circuito existe ou se não, daí trocou, opa, não tem curto mais. Quando você solda o componente novo e não tem mais o curto na placa, você fala, opa, já é um bom sinal, já estamos aqui mais tranquilos. E quando você energiza a placa e tudo aquilo que você suou para aprender, para poder
localizar o defeito, fazer a soldagem, a dessoldagem, teste de validação, ver tudo aquilo lá funcionar é uma emoção que é indescritível, né, gente? Verdade. É muito bom. Você vê que você conseguiu fazer aquela manutenção ali. Tá tudo ok, funcionando perfeito. É muito bom. E principalmente quando você pega um desafio como o que vocês pegaram recentemente, né? Então vocês foram comentando com a gente lá na plataforma, comentando comigo sobre uma placa que chegou aí para vocês. Era uma placa do quê? Conta aí pra galera. É uma placa, professor, de uma mesa de som digital. Ela, se não me engano, é Soundcraft. Professor Rodolfo, e aí, tudo bem? Estamos aqui felizes, satisfeitos, graças a Deus, né? Por a gente ter conseguido resolver o problema e para entregar para o cliente agora, né? Pois é, professor. Aquela placa lá que a gente mandou a foto, que a gente falamos com o professor. É dessa mesa bem aqui, Essa ó. mesa aqui, a mesa de som digital da Soundcraft. E tá aqui validada, testada já no jeito. Tudo Pronto. ok. Tudo ok para entregar ao cliente. E assim, com garantia, viu, professor? Que o serviço que a gente fez, graças a Deus, só temos que agradecer mesmo por todo o aprendizado que o professor tem nos ensinado, viu? Pois é. Modelo aí, essa placa, ela já andou por Teresina, Petrolina, vários locais, não conseguiram localizar, né? Trocaram os componentes lá, que estavam em curto, só que geralmente não era em curto o componente, era devido à maçã podre, lá do outro lado da placa. Aí sei que o cliente pegou ela de volta, onde ele deixou em outra cidade, aí trouxe para a gente. Será se vocês conseguem resolver, vocês puderem dar uma olhada. Aí a gente foi conhecendo, fomos olhando e avaliando, até quando conseguimos chegar no CI, no circuito integrado, que estava notificado. Ela funcionava, são 20 canais, só que ela funcionava, ficava 5 canais sem funcionar. Não era em seguida, era um pouco misturado, mas aí a gente viu que não tinha áudio. Aí vamos fazer esses análises, principalmente no bloco do canal que estava danificado. Olha aí, ó. É Essa plaquinha aqui, não é? Isso mesmo. Isso daí. Olha só, pessoal, dá uma olhada o que esse casal faixa preta teve que arrumar. Tá bom? Então, imagina você receber um BO desse daqui na sua mão, tá bom? Essa placa de fonte de alimentação chaveada, Smart TV LG, não chega nem aos pés do nível de complexidade de uma placa como essa que o casal faixa preta aí, a Selma e o Ailton receberam, né? Então, olha lá. Olha a quantidade de SMDs que eles tiveram que testar com o multímetro e aplicar todas as metodologias do curso de eletrônica fácil para poder localizar o defeito, né? E aí, gente, fala um pouco mais sobre quais foram as estratégias, então, que vocês usaram para localizar os defeitos dessa placa aqui. O que a Selma e o Ailton foram fazendo para poderem localizar o defeito desse sistema? Conta aí para gente. A gente foi pegando os blocos que estavam danificados, os canais, aí fomos lá, vimos o circuito integrado, fomos pesquisando no datasheet, a referência dele, vimos lá quem era positivo, quem era negativo, e fomos lá com o multímetro, e como tinha as outras saídas, as outras entradas, os outros canais funcionando, isso ajudou bastante a gente, porque eram os mesmos componentes, a gente ia analisando como estava ok. Ou seja, usou o gatilho da similaridade, né? Isso. Legal. Aí fomos, medimos lá principalmente nesse circuito integrado, bem esse de 8 terminais. O 4580. Aí a gente foi lá, vimos lá que é positivo e negativo, estava lá uma resistência de quase zero, dando 2 ohms. É uma resistência de 4,7. Lá entre positivo e negativo no circuito. Assim, isso aí. Aí fizemos essa análise, só que aí aparentemente vai ver, será se é esse CI que está em curso, que está com defeito esse dele? carinha aqui, ó? Isso, esse aí mesmo. Aí todos os 4, cada canal tinha 4 CIs, isso aí.
todos os 4 com a mesma resistência, em todos os canais que estavam danificados, dando quase 2 ohms, quase resistência zero. Então Aí vocês fomos. testaram, só para saber, ó. Vocês testaram a continuidade entre o pino 8, Isso, o Isso, que pino é a 4. alimentação positiva, isso, o VCC, e o 4, que é o VE, que é a alimentação negativa, perfeito? isso, perfeito, fizemos isso. Muito bem. E aí, E aí vocês perceberam, então, que entre o pino de alimentação positiva, que é o pino 8, e o pino de alimentação negativa, que era o 4, nessa malha, todos tinham a mesma resistência. tinha a mesma resistência, praticamente quase zero. Legal. Todos os 4. Então automaticamente... quantos volts que tinham de alimentação ali? Era, se não me engano, era 12. 12 volts. Perfeito. Legal, legal. E aí, então, automaticamente mediram a alimentação entre o pino 8. Aliás, mediram a continuidade do pino 8 Continuidade. com o pino 4. Então, olha lá, 8 VCC e 4 VCC negativo, né? Que é alimentação negativa. E deu continuidade. Isso. Legal. Então, Aí- automaticamente já apareceu uma suspeita de curto-circuito. Pois é, isso. Aí fizemos para a gente ter a certeza, retiramos ele da placa para a gente confirmar se era mesmo. Quando a gente retira, para nossa surpresa, não é. Continua lá a resistência baixa. Tá, mas E aí aí, vocês falaram que tinham 4 CIs desse. Isso. Legal. Aí Todos vocês tiram, em todos os 4 dava o curto entre o positivo e negativo. Legal. Isso. Legal. E aí vocês tiraram os 4 ou tiraram um só? Não, tiramos os 4. Tiraram tiramos os 4 e o curto continuou. e o curto continuou. Aí, como o professor disse, agora azedou o pé do frango. Agora azedou. Foi aí onde nós chegamos nas resistências, que estava Pois é. alterada também, devido, Só que as resistências estavam alteradas. foi devido ao curto da... Tinha as resistências Esse é- baixinhas, 4R7, Tá bom. que elas estavam alteradas devido à maçã podre. Né? Aí, Legal. pessoal, aí pronto, aí paramos aí. Assim, para onde é que a gente vai, né? Se o Aí foi naquele- se o curto não está no CI, Pois e é, agora, né? Onde estará o curto-circuito? pois é, aí Legal. foi E naquele aí? dia que a gente falou com o professor, aí a gente, vamos lá, amiguinho, assim, passou uns dias testando lá e nada de conseguir. Até quando a gente passou para esse outro lado da placa, que tem bastante SMDs, esses maiores, eles têm 16 terminais. Isso, Né? 16 terminais. Aí fomos lá, Perfeito. comparando, aí vamos Ó, ver. pelo jeito, então vocês estavam testando o curto-circuito nessa face da placa, né? Isso. E aí vocês foram tentar localizar o curto, daí depois, então, nessa face. Professor, antes da gente passar para outra face, a gente pegamos as resistências dos blocos, desse bloco, aí fomos passando, ela vai ser uma multímetro, e fomos medindo a resistência, medindo as resistências desse bloco todinho. Eu acho que deu, mais de uns 60 resistências CMD, só no canal. E fomos comparando, vendo a leitura dela e Perfeito, tudo ok, perfeito. A nossa surpresa estava tudo ok. Só aquelas outras mesmo que a gente já tinha encontrado, né? Ou Aí foi seja, quando tiramos. aqui nessa face tinha alguns resistores com valores alterados, Isso. legal, e do outro lado estava tudo ok. Isso, não, desse lado aí, professor, é o lado que tinha as resistências alteradas, e do Isso. outro lado Aí é não onde estava tinha, maçã podre. onde estava a maçã podre. Isso, legal. E aí? Aí fomos analisando, aí chegamos nesses resistores. Como a gente foi passando ali, passando o pente fino mesmo, nas resistências, chegamos aos resistores que estavam alterados. Que era o 4R7, estava dando lá 200 ohms, mais ou menos. Aí, pronto, chegamos na resistência, mas... Era um Nossa, resistor não. de 4, era um resistor de 4 R7. R7 e estava dando mesmo, né? 200 ohms. Estava dando 200 ohms. Era dois Então- resistores assim. Então Aí isso é muito interessante, porque olha só que bacana, tá? Como esse CI aqui, ele é um amplificador operacional,
aliás, é um circuito integrado com 2 amplificadores operacionais dentro dele, 2 amp-ops dentro dele, o ganho do amplificador operacional ele é determinado por exatamente os resistores que estão junto dele. Ou seja, se você tem um resistor de 4R7 e ele está dando 200 ohms, isso vai alterar totalmente o ganho do sistema de amplificação. Então, isso pode gerar, por exemplo, um estouro no áudio. Isso pode gerar, por exemplo, com que pequenos ruídos de entrada possam virar aqueles chiados de saída. Então, esse defeitinho, então, vocês já conseguiram localizar. Aí fomos medindo os resistores, pronto, chegamos nos resistores. Assim, viramos a placa. Aí foi onde entrou o datasheet novamente, porque nós tínhamos chegado em outros CIs, né? Isso é isso que a gente nunca nem viu. Nunca nem tinha visto. Nem conhecia. Aí fomos pesquisar no datasheet. Que vai nessa vaga. Vamos ver quem é quem aqui. Aí fomos colocamos Colocamos as referências. As referências dele, né? Foi onde nós encontramos, professor. Esses bem altos, o professor percebe que está retirado, né? Isso, tem uns que está faltando, né? Isso, exatamente. Aí a gente foi lá na Qual que era o código desse C aqui, vocês lembram? Era o DG 412DY. Isso. Olha, sinal que estudaram mesmo, hein, galera? A professora engenharia reversa que eu perdi, não tem como esquecer, não. DG 412DY, né? Isso, aham. Aí, se eu não me engano, a alimentação negativa e positiva dele é o pino 4 é o negativo e LED mais o positivo, mas eu acho que é mais ou menos. É o 13, 4 e 13. Isso, que é na mesma alinhagem, se for Isso, no mesmo alinhamento, perfeito, olha lá. Aí, pronto, aí fomos lá. Começamos por ele, fomos comparando, aí onde chega no primeiro, tá lá, era resistência baixa, tava lá quase 0 ohms. Opa! Será? Aí comparamos do lado, tava dando 15 ohms. Aí fomos para o que tava ok, o outro canal que tava lá. Não dava resistência baixa. Lá eu nem me engano se dava alguma resistência. Acho que a resistência bem alta. Aí fomos para os outros que estavam também suspeitos, o canal que estava com problema. Nossa surpresa. A nossa surpresa, a mesma leitura lá no DG 412. Estava lá a resistência baixinha. Aí depois que a gente descobrimos os CIs, só que assim, professor, a gente, por exemplo, a gente descobriu que um que estava com resistência baixa, o outro do outro lado também estava. Exato. Aí eu disse, agora vamos validar fora. Quando a gente tirou o primeiro, o segundo que estava do lado dele não tinha mais resistência baixa. Acabou o curso. Que sensacional. Aí desse canal aqui nós conseguimos eliminar a maçã podre. Descobrimos ou seja, dos 2 CIs, você tirou um deles e aí o curto-circuito sumiu. Sumiu, aí acabou. Legal, perfeito. Aí fomos para os outros canais que estavam ficados do mesmo jeito. Resistência baixa, retiramos. Aí o que estava do lado também estava com resistência baixa. Quando retiramos a maçã podre, não estava. Aí em outro canal, a gente medimos lá da resistência baixa, a gente retirou o CI, quando a gente mediu fora estava ok, não tinha resistência baixa. Aí era do lado que estava danificado. Aí retiramos o outro. E aí conseguimos chegar nesse. Exatamente nos canais que o DG 412 estava com resistência baixa, eram os mesmos canais que na outra face da placa as resistências estavam alteradas. Aí a gente foi. Chegamos aí, fizemos mais os testes no outros 6, que tem vários SMDs aí. Fizemos outro, aí foi onde ela começou a fazer engenharia reversa e. Legal. Então vocês constataram, depois de todo esse processo, que quantos DGs 412 estavam com problema? Foram 3. Não, 4. Era 4 canais. Legal. Então, ó, mais ou menos o custo de cada um, mais ou menos aqui uns R$20 cada um, né? Isso. Mais ou menos uns R$20 cada um. Legal. Só para eu saber, qual é o custo
dessa mesa de som que vocês trabalharam aí? O custo, o professor fala... Quanto custa? Porque pelo que eu estou entendendo, essa placa é uma placa que fica sobre a mesa inteira, né? Isso, ela tem outras placas nela. Ela é uma placa que ela recebe as conexões de entrada dos instrumentos. Uhum. Ela tem tem várias barras de pinos aí, é onde encaixa os Mas conectores. essa aqui é uma placa principal. Isso, é a placa principal. Perfeito. Ela é quem faz, eu acredito que ela seja quem Recebe o sinal, áudio, amplifica, etapa de potência, né? mudança Legal. digital, que ela tem uma mesa digital. E aí, quanto que custa essa mesa digital para eu comprar uma nova hoje? Professor, essa mesa, ela está em torno de uns 12 a 13 mil reais. Então, para comprar, a primeira opção do cliente, para ele ter uma mesa novinha, seria pagar 12 mil reais Isso. numa mesa nova. É uma opção para ter uma mesa zeradinha. Legal. Segunda opção seria comprar uma placa nova. Isso. E em torno Quanto que custa uma placa dessa daí? Ela está em torno dos 3.100, por aí assim, 3.200. Mais ou menos uns 3.100. Isso. Legal. Ou seja, já seria uma opção para o cliente, né? Ao invés de comprar uma mesa nova, a segunda opção seria fazer uma troca da placa. Ele já teria uma certa economia, mas ao mesmo tempo é um investimento bem elevado fazer o pagamento dos 3 mil reais, né? E somando o material que vocês gastaram para fazer essa manutenção, né? Vocês tiveram um gasto de mais ou menos quanto de material para fazer essa manutenção? Professor, Com frete e tudo, com frete e tudo saiu uns 200 reais. 200 reais de material, né? Perfeito, tá bom? E aí, gente, vocês não precisam falar quanto que vocês cobraram na manutenção. Não precisa falar quanto vocês cobraram na manutenção, tá? Só que o que eu sempre falo para a galera é o seguinte, né? Eu, como cliente, eu até comentei com o David numa live sobre isso. Vocês lembram quando eu falei numa live sobre isso aí? Né? Por exemplo, a gente como cliente, se você tem que comprar uma placa nova, custa 3 mil, e alguém consegue fazer um reparo de uma placa, e esse reparo custa 40% de uma placa nova ou do produto novo, automaticamente o cliente faz o pagamento da manutenção eletrônica de uma forma show de bola. Ele vai estar economizando muito, né? Porque pensa bem, por exemplo, se a placa nova custa 3 mil, 40%, vamos supor que 1.200, né? Então, o 40% nesse caso, em relação ao valor original que o cliente já iria pagar, ele economizou 60% do que ele ia gastar originalmente. Então, o cliente ganha muita economia e automaticamente a assistência técnica, pelo conhecimento dedicado na manutenção, pela dor de cabeça que recebeu, pela expertise que teve que ter, porque eu tenho certeza que foi difícil achar esquema eletrônico dessa placa, não foi, gente? Não disponibiliza. Então, exatamente, é aí que eu queria chegar. Porque muitas das vezes as pessoas, pessoal, né, toda a audiência da família Eletrônica Fácil, fala assim, nossa, professor, mas eu tenho medo de cobrar um certo valor, por exemplo, 1.500, até 1.500 estaria muito bem pago nessa manutenção, tá? Tranquilamente, certo? Só que as pessoas não enxergam o nível de complexidade que é você desbravar um sistema desse que você não acha esquema, você não acha material sobre muitas das vezes na internet, e você tem que, com o seu conhecimento na raça, com a sua expertise, desbravar o sistema eletrônico. E aí vocês tiveram que, para aprender o que estava inserido nessa placa, fazer o quê? Conta pra galera aí. Engenharia reversa. Conta aí, minha querida Maricel, o que vocês tiveram que fazer para poder entender as ligações aí nessa placa? Nossa, a primeira coisa, quando nós pegamos essa placa, eu disse para ele, tá aí, um desafio, viu? Logo no final do curso, tá aí, mais que um desafio. Eu disse, não, mas nós vamos encarar. Aí eu veio para ele e disse, vou fazer a engenharia reversa dela.
Aí ele virou assim, faço. Eu disse, tu duvida? Ele disse, não, duvido não. Duvido não. Ó, foi madrugadas, final de semana, porque daqui que eu fiz a medição dela completazinha, em escala de continuidade, tudo direitinho, para não saber em quem os componentes estavam interligados, tudo bonitinho. Minha gente, levei tempo, viu, professor? Mas vale a pena. Pode ter Maricelma, certeza. vocês têm aí o papel impresso da engenharia reversa que vocês fizeram? Aqui, professor. Tá bem aqui. Mostra para a galera aí, por favor, para a galera ver a engenharia Uma não reversa. ficou, professor, foi duas, viu? E aqui foi só de um bloco. Olha só que interessante. Gente, esse casal, olha o desafio que eles assumiram, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês, tá, gente? Eu vou ser sincero com... inclusive, eu estava conversando com eles ontem por telefone para a gente combinar esse bate-papo faixa preta. E eu confessei para eles o seguinte, que até hoje eu não conheço algum técnico ou alguém que tenha feito, aplicando a metodologia que a gente ensina no treinamento, uma engenharia reversa de uma placa dessa complexidade, gente. Pessoal, dá uma olhada na quantidade de circuitos integrados, capacitores SMD eletrolíticos, resistores SMD, tudo isso e muito. Dá uma olhada na complexidade desse sistema. Para um técnico desejar fazer engenharia reversa desse sistema aqui, tirar todas as ligações com multímetro através da ligação de continuidade, para poder realmente saber como as coisas estão conectadas. E com isso entender a eletrônica dessa placa, hein? Tem que ter muita disposição, tem que ter muita força de vontade. Então eu já gostaria que vocês que estão assistindo dessem uma hashtag aqui para mim no campo de comentários, casal faixa preta. Tá bom? Vocês, por favor, coloquem a hashtag para mim, casal faixa preta. Por quê? Porque eu até hoje não vi ninguém fazer um esquema eletrônico através de engenharia reversa de uma placa com tantos componentes assim. Aí mostra para a galera aí, gente. Vou até deixar vocês aqui como a parte principal aí, ó. Olha só. Olha a quantidade de componentes interligados. E aí vocês desenharam à mão, depois fizeram no Proteus, é isso? Isso, professor. Fizemos o esboço primeiro, depois joguei no Proteus. Legal. E quanto tempo vocês levaram para fazer essa engenharia reversa? Professor, como a gente trabalha, né? Fui pegando um horário da noite, madrugada, e final de semana o horário que a gente teve disponível para fazer. Porque, vou dizer uma coisa, tem que ter muita paciência, muita calma. E é uma coisa assim que eu estou no lugar certo, professor. Porque a pessoa cria paciência para fazer, para ter amor, na verdade, né, no que faz, porque tem que ter amor. Prazer no que está fazendo, para mim foi muito gratificante, porque o conhecimento que eu tive quando eu terminei ela foi sensacional. Fala para a galera, Maricelma, o que você mais curtiu nesse processo doloroso que foi fazer essa engenharia reversa dessa placa eletrônica? Nesse processo difícil, qual é a grande lição que você leva para que a carreira de vocês possa ser ainda mais faixa preta daqui para frente? E que muitas pessoas que estão assistindo aqui vão se inspirar também. Professor, primeira coisa, que você querendo ser capaz, pode ter certeza. E segundo, fazendo curso pode fazer o curso de eletrônica fácil e seguir a linha mesmo, o que o professor ensina, que não tem erro não, viu? Pode ter certeza. Olha, todos os ensinamentos que o professor passou foi primordial. Olha, a honra é nossa e o mérito também é seu, viu? Não é só nosso, não. Bom, que bom. Porque, diga uma coisa para o professor, a Maricelma, que começou anos atrás, não sabia nem o que era. Uma escala de continuidade. Quanto mais fazer uma engenharia reversa, o professor imagina aí. Entender quem é os componentes, quem é circuito integrado, quem é resistência, quem é capacitor, quem é transistor.
Isso para mim é fantástico, sabe? É um conhecimento e tanto. Olha, uma coisa que o professor falou, eu não esqueço. É a questão do conhecimento, viu? Medo, a gente se combate com conhecimento. Esse eu levei para minha vida, viu? Não, é perfeito, e é exatamente isso, né? E agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se chegar mais uma vez uma placa dessa daí na assistência de vocês, a partir dessa engenharia reversa que vocês fizeram e que levou um bom tempo para fazer, vários dias, aí talvez várias semanas para poder fazer inicialmente, né? Todo esse tempo que vocês investiram nesse teste e nesse aprendizado dessa mesa vai fazer com que vocês tenham que resultado numa próxima manutenção de uma placa como essa? Pode ter certeza, professor, que nós vamos levar o mínimo de tempo possível, viu? O tempo que a gente levou na primeira, com certeza a gente já não vamos mais levar na segunda, pode ter certeza. O conhecimento, tendo em mãos que a gente tem a engenharia reversa, vai ser muito mais fácil para a gente. Pode ter certeza. Ou Vamos seja, quanto resolver o mais rápido possível. Quanto mais pratica, mais fera fica. Mais fera fica. E é a pura verdade, né, pessoal? Então, é por isso que eu sempre comento com a galera o seguinte, que o técnico faixa branca, a galera que está começando no mundo da eletrônica, não deve, em hipótese alguma, achar que se ela levou um mês para reparar uma placa, que aquilo é o fim dos tempos. Que se ela levou 2 semanas para fazer uma engenharia reversa de um bloco de uma placa eletrônica, para ela entender como isso aqui funciona, né? Que não tem nada de errado com isso. Porque se ela está levando 2 semanas para poder entender eletrônica, todo conhecimento em eletrônica é libertador. Todo conhecimento em eletrônica é aquilo que faz a gente ser cada vez mais casca grossa. E o que é ser casca grossa, né, na interpretação desse termo aí, dessa frase? A casca grossa quer dizer que a gente vai ser mais resistente às grandes dificuldades que vão aparecer no nosso dia a dia. Isso quer dizer que você vai estar muito mais preparado para encarar as coisas de cabeça erguida e saber que a eletrônica não é um bicho de 7 cabeças. Ela só é um bicho de 7 cabeças para quem não quer o quê? Estudar. Para quem não quer fazer I2 demais. Para quem não quer aplicar a metodologia Esparta. Para quem não tem disposição de entender de verdade o que está fazendo. E a partir do momento que você tem uma mentalidade faixa preta, o que é a mentalidade faixa preta? É aquela mentalidade de ter a mente aberta para novos aprendizados, novos desafios, novas coisas que vêm por aí, novas placas, novas tecnologias, e você ter disposição para sempre estar aprendendo e evoluindo com o fantástico mundo da eletrônica. Com esse tipo de mindset, essa forma de pensar, a eletrônica nunca vai acabar para você. Porque a eletrônica só acaba para quem tem mente fechada. A eletrônica só acaba para quem não quer evoluir, para quem não quer crescer, para quem não quer trabalhar e para quem não quer se esforçar. Né? Inclusive, eu estava assistindo uma masterclass, eu não lembro exatamente de quem esses dias, e uma pessoa falou o seguinte, e é a pura verdade. Imagina um médico que se formou há 20 anos atrás. Em qualquer âmbito, tá? Vamos supor que ele se especializou em neurologia, ou oftalmologia, ou enfim, qualquer área. Esse médico, se ele ficou 20 anos sem estudar, vai acontecer o que com ele? Ele vai ficar totalmente ultrapassado. E aí ele não vai ter trabalho, ele não vai ser reconhecido, ele não vai continuar no mercado. Por quê? Por causa da medicina? Não, por culpa do próprio profissional que não buscou atualização profissional. Por culpa do próprio profissional que não teve a mente aberta de entender que tudo vai evoluindo, crescendo e mudando, e a gente tem que mudar exatamente na mesma velocidade. E tem que ter a simplicidade e humildade de estar sempre correndo atrás de novos conhecimentos, novas tecnologias, novos professores, novas famílias que vão poder agregar muito, muito valor para a gente.
E é assim que as coisas funcionam, né? O professor Rodolfo de 14 anos atrás, ele é diferente do professor Rodolfo de hoje. Então, graças a Deus, eu consigo hoje ser um melhor professor, um melhor profissional, ter uma melhor bancada, ter equipamentos de mais tecnologia, né? E ao mesmo tempo que eu tenho mais tudo, eu tenho menos cabelo, né? Porque, infelizmente, isso acabou acontecendo porque ensinar eletrônica faz com que os neurônios sejam totalmente fritos no decorrer do tempo, e efeito colateral é cada neurônio que vai sendo fritado vai cair no cabelinho, né? Vai cair no cabelo. O que eu quero falar assim para vocês? Eu não toquei nessa placa, eu não fiz nenhuma manutenção por eles. O casal faixa preta, com os conhecimentos do curso e com a força de vontade deles, é que tem o mérito total por tudo isso ter acontecido. Foram eles que fizeram. E isso não tem preço quando a gente consegue ter a nossa autonomia usando o nosso conhecimento para poder realizar os nossos sonhos. Então, a partir do momento que chegar uma placa dessa para eles, eu tenho até medo que eles vão fazer com uma placa dessa aqui. Né? Se eles fizeram uma engenharia reversa de uma placa dessa daí, eles fazem de qualquer uma que tem no planeta agora. Até do foguete da NASA eles fazem engenharia reversa. Tá? E uma coisa que eu escutei há um tempo atrás, né? Sobre a metodologia I2 demais que a gente usa para ensinar no curso Engenharia Reversa, para você aprender eletrônica, né? É que a engenharia reversa não poderia ser feita em componentes SMD. E vendo tudo isso que esse casal fez, pessoal, é a prova viva de que você pode fazer o que você quiser dependendo do seu nível de determinação e usando aquilo que eu sempre falo, né, e que é uma frase muito bacana, que é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação, seja ela qual for. Então, se a sua limitação é falar uma língua diferente, quanto mais intenso você for para aprender, mais rápido você vai romper e vai acabar com essa limitação. Se a sua limitação, a dificuldade é entender como essa placa gigante aqui funciona, qual que é a saída? A saída é fazer engenharia reversa, então vai ter que fazer o quê? Sentar a bunda na cadeira e vai ter que fazer engenharia reversa, não tem outra solução. Vai ter que testar, vai ter que ter muita força de vontade, e é o que eles fizeram, mostrando o seguinte, uma lição muito importante para a gente, que só nós determinamos onde a gente vai chegar. Não tem jeito, né? E o impossível é questão de opinião. Como diria o Chorão, o impossível é questão de opinião. E pessoal, eu vou ser sincero com vocês, tá? Inclusive, eu gostaria de perguntar para a nossa audiência da família Eletrônica Fácil, que vai estar assistindo esse bate-papo maravilhoso aqui. Gente, quantos de vocês olhariam para uma placa como essa e achariam que seria impossível fazer uma engenharia reversa, quiçá até uma manutenção de uma placa como essa? Conta aqui para mim a sua opinião sincera no campo de comentários. Fala aí se você acharia difícil ou quase impossível fazer engenharia reversa de um sistema desse, tá bom? Coloca a sua opinião sincera, porque eu vou ser sincero com vocês. Eu, na minha opinião, acharia dificílimo fazer um trabalho como esse. É uma engenharia reversa como eles fizeram. E na prática eles provaram que essa opinião está totalmente equivocada, que o difícil fica fácil dependendo da energia que a gente coloca sobre o trabalho que a gente faz, né? Então, gente, eu gostaria de, assim, parabenizar demais vocês. Eu quero dizer que vocês aí no Piauí vão ser cada vez mais referência no mundo da eletrônica, que o céu é o limite para vocês. E pode ter certeza que daqui a um tempo nós vamos fazer um outro bate-papo, faixa preta, e nós vamos contar aqui para a galera as diversas outras placas como essa que vocês vão arrumar. Sabe por quê? Tá bom? Eu não quero ser vidente, não. E eu não tenho bola de cristal. Só que a partir do momento que vocês, né, que são técnicos faixa preta da família Eletrônica Fácil a partir de agora, conseguem arrumar uma placa como essa, o que esse cliente vai fazer? Ele vai indicar vocês para os amigos, para os parceiros de trabalho, para os profissionais que são da mesma área, e cada vez mais vocês vão ter mais e mais placas como essa. Talvez algumas mais fáceis, outras mais difíceis, só que o que vai acontecer é que vocês vão ter muito trabalho, podem ter total certeza, viu?
Só no começo. Isso a gente tem plena certeza. Uhum. E sempre de cabeça erguida para encarar os desafios que vêm por aí, não é verdade? Com certeza. E essa placa, professor, Maricela, assim, quem mais fez engenharia reversa, praticamente quem fez engenharia reversa foi ela. Às vezes eu ajudava ela ali segurar a ponteira do motivo de um lado da placa para ela conseguir. Professor, uma trilha, que a gente pensava que estava de um lado, ia para o outro, Depois voltava. foi voltar de novo, até para me segurar, uma mão de um lado e do outro, né? Como o time, para buscar em quem está interligado. Era trabalhoso, viu? Foi trabalhoso mesmo. Desafiador, mas muito gratificante. E sabe uma coisa interessante, pessoal? Tá bom? A gente está encerrando quase o nosso bate-papo já, mas a questão do mercado de trabalho é assim: é sempre oferta e procura. Se eu tenho muito produto no mercado e pouca procura, a tendência do preço do produto é abaixar. É a mesma coisa se a gente for no mercado, por exemplo, e de uma determinada fruta lá, por exemplo, a banana, ou maçã, ou laranja, né? Você tem lá um monte de fruta e ninguém vai lá procurar. No decorrer do tempo, o que pode acontecer com essas frutas? Elas podem vir a estragar. Então, o que o mercado faz? Lança lá uma promoção para a galera ir lá comprar por um preço mais baixo para não ter certa perda, não é verdade? Então, e por que eu estou falando tudo isso? Tá? Porque o que acontece se 20 pessoas procurarem uma determinada fruta e só tem 2? O que pode acontecer com o preço dessa mercadoria aí? O preço tende a subir. Então, quanto mais escasso é algo, mais caro tende a ser. E é por isso que frutas que produzem muito pouco tendem a ser o quê? Mais caras. Ou frutas que vêm de outros países e chegam ao nosso país, que tem pouca quantidade, tendem a ser mais caras também, porque como que você vai ter facilmente essa fruta se ela vem de outro país? É importado, né? E isso também vale para a mão de obra no mundo da eletrônica. Quanto mais escassa é uma mão de obra, o que acontece com o preço dela? Sobe. Quanto menos escasso é, ou seja, o que todo mundo faz, tende a ser o quê? Um serviço mais barato. Aí eu pergunto para você, para vocês, né? Para a gente ser mais escasso, a gente tem que fazer o quê? O que todo mundo faz ou o que ninguém quer fazer? O que ninguém quer fazer, professor. Quer colocar a mão na massa, estudar muito mesmo, viu? Porque conhecimento é fantástico. Exatamente. Então, a partir do momento que vocês encararam esse desafio, vocês têm conhecimento, né? E vão aprender ainda mais com esse tema aqui, porque eu tenho certeza que a engenharia reversa que vocês fizeram, vocês têm muito a estudar ainda, porque às vezes nem dá tempo de estudar tudo, né? Porque a vida da gente é muito corrida, tem muito trabalho, tem muito objetivo, né? Mas a partir do momento que você entende como a placa dessa funciona, faz a engenharia reversa dela, entrega a placa funcionando para o seu cliente, validada, e ninguém mais na região faz, vocês se tornaram profissionais escassos. E profissionais escassos são profissionais valiosos. Sendo valiosos, são bem remunerados. Sendo bem remunerados, automaticamente tendem a ter muito mais retorno profissional do que anteriormente. Então, se antes vocês faziam uma manutenção de uma placa, ganhavam, por exemplo, R$100 por placa, 150, 200, e tá tudo bem, porque show de bola. Agora, com um trabalho desse, que é muito mais escasso, tudo tende a ficar muito mais valorizado e todo mundo sai ganhando. Porque o cliente sai ganhando porque achou alguém que arrume num preço bacana, num preço justo e honesto, e vocês saem ganhando porque, devido à sua escassez e à expertise, conseguem ter uma monetização show de bola. Então, a dica que eu dou aqui para a galera que está nos acompanhando é o seguinte: procure fazer sempre o que ninguém faz. Quanto mais escasso você é, mais valorizado você será e mais dinheiro você consegue ganhar.
E aí, gente, sabe o que acontece? Esse casal com essa manutenção já pagou o curso de eletrônica fácil, já pagou o curso de digital e vai pagar muito mais coisas que eles já gastaram no decorrer do tempo. Então, tudo aquilo que vier a partir de agora é o quê? Lucro. E lucro mais rápido. E detalhe, fazendo o que ama, fazendo o que gosta, fazendo o que se diverte. Porque, pessoal, para acordar 3 horas da manhã, para fazer engenharia reversa, passar fim de semana estudando e conseguir esse resultado, tem que amar muito o que faz. É por isso que eu admiro muito esse casal, o Ailton e a Maricelma. E essa admiração é sem fim. Eu fico muito feliz, muito realizado pela nossa força de vontade, a minha energia positiva, né? O carinho que eu tenho pelo ensino poder ter impactado na vida deles. E eu tenho muito orgulho do que vocês estão se tornando, viu, pessoal? Parabéns aí para vocês, tá? Muito obrigado, professor, porque que a gente aprendeu aqui, que a gente sabe que a gente fez aqui, é tudo aprendido com o professor Rodolfo, com o curso Eletrônica Fácil. A equipe é sensacional. Você tem uma dúvida, você posta lá na plataforma, logo já tem alguém respondendo ali. É muito bom o curso. Se alguém tiver em dúvida ainda com cursos online, na área de eletrônica, pode ser partir para o curso Eletrônica Fácil com o professor Rodolfo, que se você ser determinado mesmo e focar, os objetivos vêm, com certeza. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí pelo carinho, pela recomendação. E Maricelma e Ailton, qual é a mensagem final que vocês gostariam de deixar para toda a nossa família Eletrônica Fácil? Porque esse vídeo aqui vai ser imortalizado. Ele vai durar anos, décadas e até, quem sabe, aí centenários no YouTube e na nossa família Eletrônica Fácil, né? Muitas pessoas, e nós mesmos vamos assistir um dia juntos esse vídeo para poder relembrar essas histórias fantásticas que a gente contou aqui de vocês, né? Qual é a mensagem final que vocês deixam para a galera que quer aprender eletrônica partindo do zero, assim como a Maricelma aprendeu, assim como você, Ailton, também aprendeu, e que porventura tem alguma trava, algum bloqueio, algum medo, algum receio? O que vocês têm para falar para essas pessoas para que elas possam, então, estar realizando seus sonhos? Primeiro, professor, que eu não perca mais tempo, viu, sem estudar eletrônica, que venha fazer parte dessa família maravilhosa, incrível, assim como a gente está fazendo, né? E cada dia mais crescendo, evoluindo, isso para a gente é incrível. E, assim, o professor, de certa forma, vem nos mostrando, assim, como nós somos capazes, despertando coisas incríveis dentro da gente que muitas vezes nem nós percebíamos, né? Pois é um curso muito maravilhoso. Se você olha para uma placa eletrônica e não tem medo de analisar ali, ver qual é o problema ali, vem para o curso Eletrônica Fácil, que ali você vai abrir sua mente, você vai ter mais conhecimento e se tornar uma faixa preta, né? E pode ter certeza que não vai se arrepender em momento algum, viu, professor? Não vai perder tempo, vai ganhar. Ganhar tempo, conhecimento, sabe? Com muita simplicidade e humildade, como o professor sempre fala. Porque eu sempre falo para a Ailton, olha, a gente não está crescendo, né? Só com conhecimento, como profissionais, como pessoas. E isso é incrível, porque o professor nos tocou de certa forma, sabe? A gente estava ali estudando, professor, de madrugada. Parece loucura, mas a gente brincava com o professor, assim, com quem que o professor estivesse nos vendo, sabe? De tão surreal, de tão real que pareciam. Sim, por isso que eu digo, professor, era muito divertido mesmo as aulas, viu? A gente brincava entre nós dois, a gente conversava com o professor, assim, parecendo que o professor estava falando para a gente. E isso não é para qualquer um, professor, se orgulho muito disso, viu? Porque, sinceramente, você fazer as aulas para você jogar na plataforma de um curso, né? Sem você ali ensinando para outro, do outro lado da tela, como se você estivesse vendo mesmo as pessoas, isso, professor, para a gente não tem preço. Você, assim, o professor não tem ideia do carinho, do amor que a gente foi construindo ao longo desse curso. E a admiração, pode ter certeza. Isso fez e faz a diferença para a gente.
porque mostrar que o que faz com amor, com carinho, com dedicação, e não é só isso, não é só aula teórica, tem as práticas, tem as resenhas. Isso para a gente sorria, a gente divertia, a gente aprendia ao mesmo tempo. Isso para a gente, professor, é sério. É por isso que eu digo, a gente só tem que agradecer por tudo mesmo, por tudo. E que Deus abençoe sempre a professor, a profissão sua, a sua família, viu? E tá aqui o casal que, professor, tem admiração imensa por você, como pessoa e como profissional, viu? É muito bom. E ver o que vocês, a equipe de vocês, como o professor David, Diego, se esforçam para Certeza. manter aquela plataforma ali, tá sempre sempre vai ter aulas, né? Aulas atualizadas, informações. É Sempre sensacional. me preocupando com os alunos, né? Sempre manter a qualidade de ensino e tudo isso, pode ter certeza que é muito gratificante para a gente. Pode, com certeza, viu? Ah, gente, eu fico muito feliz, eu fico emocionado em poder escutar isso, porque eu acredito que cada ser humano que vem nessa terra, que ele tem uma missão, né? Ele tem uma missão aqui. E a missão que Deus colocou na minha vida foi de compartilhar conhecimento. Então, eu sempre, desde criança, amei ensinar as pessoas, né? E poder ensinar eletrônica para mim é uma grande diversão. Apesar de ser algo muito sério e que reflete totalmente no sucesso de vocês, mas a gente tenta sempre fazer isso de forma leve, de forma suave, de forma divertida, de forma descomplicada. Mas a minha preocupação é sempre, todo dia, eu poder ajudar uma pessoa. E se todo dia eu conseguir ajudar uma pessoa, durante o ano a gente ajudou 365 pessoas. E com isso pôde, então, mudar, quem sabe, até 365 vidas por ano, né? E mudando uma vida e tornando uma pessoa mais positiva, mais bem-humorada, mais divertida e mais feliz, essa felicidade tende a contagiar quem está em volta, tende a tornar a vida de outras pessoas melhores, e a gente vai gerando o efeito bola de neve positivo, que é poder contagiar tudo muito, com muita felicidade, com muita positividade, com muito tudo de bom que Deus tem trazido aí na vida da gente, né? Então, poder ser parte da vida de vocês, dos nossos mais aí de 260 mil inscritos aqui do YouTube, nossos mais de 4 mil alunos do curso, enfim, poder ser parte da vida de vocês, para mim, colocar o sonho que Deus colocou na minha vida cada dia mais realidade. E hoje eu tenho 29 anos e eu tenho um prazer imenso de já ter ajudado muita gente. Espero que no tempo de vida que Deus colocar aí para mim eu possa estar ajudando milhares e milhares e mais pessoas e fazer com que as pessoas possam realizar os sonhos assim como vocês. Então, muito obrigado por todas essas palavras e que a gente possa trilhar junto por muito e muito tempo e que a gente possa, daqui a algum tempo, voltar aqui fazer mais um bate-papo, vocês contando ainda mais sobre o sucesso aí de vocês, tá bom? Com certeza. E muito agradecer muito, professor, por nos estar dando essa oportunidade de estar participando aqui dessa. E vamos para cima, que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e fazemos a diferença na educação do Brasil e do mundo. E se você que está assistindo essa Masterclass aqui, esse bate-papo faixa preta, quer também aprender eletrônica, partindo do zero, assim como esse casal faixa preta, lá do nosso querido e amado Piauí. Se Deus quiser, eu vou para lá um dia para fazer uma live com eles lá do Piauí e com toda a galera que mora lá perto deles também e que ama eletrônica. Gente, acessa o nosso querido site cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai ter algum lugar que você pode clicar. Vai estar aqui no link da descrição, vai estar no comentário fixado, vai estar no Stories, vai estar em algum botão Saiba Mais, vai estar em algum lugar aí. Vai ter até um sinal de fumaça positivo com um link para você clicar e você poder acessar o cursoseletronicafácil.com.br. Acessando lá, você vai poder conhecer muito mais sobre o nosso treinamento, tá bom? Você vai poder saber sobre tudo que o curso oferece para vocês, vai poder baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente, não vai precisar pagar nada, é só clicar no botão para baixar o seu e-book. Vai poder ver lá que o curso tem certificado, a carga horária, todos os depoimentos dos nossos amados alunos, vídeos, depoimento, tudo que você precisa saber
sobre o curso para poder, então, destravar e desbloquear imediatamente aprender eletrônica a partir do zero, está no site cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica, assim como esse casal maravilhoso já turbinou a bancada de eletrônica deles, que eu sei muito bem, a bancada deles já está cada vez mais sensacional, acesse o site da loja eletronicafácil.com.br. Inclusive, essa camiseta maravilhosa que eles estão, olha só que camiseta bonita, gente, olha lá que casal faixa preta, tá vendo? Então, essa camiseta que esse casal está usando nesse momento está na loja eletronicafácil.com.br. Tudo mais que você precisa: suporte para soldagem de placas, kit para soldagem, kit com fluxos, escovinha, álcool isopropílico para você turbinar a sua soldagem eletrônica, multímetro, estação de solda, Arduino, tudo isso e muito mais você acha na loja eletronicafácil.com.br no melhor preço do Brasil. Casal Faixa Preta, muito obrigado por essa 1 hora maravilhosa que eu pude passar aqui com vocês. E vejo vocês, então, no próximo bate-papo Faixa Preta, que a gente tem certeza que vai ter muita novidade boa vindo por aí, não é? Com certeza, viu, professor? Foi uma honra muito grande para a gente. E, assim, até a próxima mesmo, fé em Deus. Até a próxima e vamos para E cima. vamos para cima, pois é. Vamos para cima, que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Lembra sempre, gente, ninguém é tão grande que não pode aprender mais. E ninguém que seja também tão pequenininho não possa ensinar. Sozinho, quando a gente vai para qualquer lugar, a gente vai rápido, mais cansa. Mas quando a gente tá junto, tá acompanhado, igual esse casal aí, ó, um ajudando o outro, a gente Com sempre certeza. chega mais longe e sempre A seremos parceria é forte, mais viu? fortes. É a parceria Faixa Preta, tá bom? Um abraço. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Vamos para cima. Tchau, tchau.